gente. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão desde domingo? Quais as expectativas e sentimentos para outubro? Boa noite. Vamos com fé, é isso. Andar com fé eu vou. Exatamente. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando, sim, se recuperando do susto, aflita, mas lutando com esperança. É isso, gente. A luta segue, não é de hoje. E vamos que vamos. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos para aqueles avisos iniciais. Eu que estarei mediando hoje. Rodrigo está resolvendo outras questões. E bora lá. O primeiro aviso é que o Zoom contabiliza automaticamente a presença de vocês. Vocês só precisam conferir se o nome está correto, né? Se está tudo direitinho. Então, quando você vai aqui embaixo e clica em participantes, abre aqui uma lista com todo mundo. Geralmente o seu nome é o primeiro, vai estar entre parênteses eu, me, depende do idioma que tiver o seu Zoom. E isso é importante para contabilizar a presença de vocês. Acho que toda aula eu vejo aqui alguém que está com Windows, ou celular, ou 00789, enfim. Aí, sem esse nome, a gente não consegue contabilizar, porque quem faz isso é a plataforma do Zoom. Então, é importante vocês se atentarem para isso, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar, mas esse o procedimento, é bem simples. A gente sempre tenta ficar atento e manda uma mensagem quando a gente vê que o nome não está correto. E aí é importante nome e pelo menos um sobrenome para que a gente possa identificar, certo? Segundo aviso é que nossas aulas são gravadas, né? Vocês têm recebido as gravações das aulas. Bárbara envia sempre no grupo e dispara e-mail com o link da aula e é disponibilizado uma semana depois, na semana seguinte. Então, todas as aulas ficam gravadas, mas é importantíssima a presença de vocês aqui ao vivo para que vocês consigam interagir, tirar dúvidas, né? Não perder esse momento de contato direto com as educadoras, né, e os educadores. Certinho? Dados os avisos, vamos começando nossa aula, né, de fato, hoje. Hoje nossa aula é Sistema de Justiça, Instâncias e Atores Fundamentais da Defesa do Direito à Moradia. E aí, como programação, a gente tem dois convidados, uma convidada e um convidado, dois maravilhosos que vão estar aqui com a gente. Vou apresentar eles rapidinho e abrir o microfone para eles darem um oi, uma boa noite para vocês. A gente está hoje com Juliana Andréa, bacharela em Direito pela Universidade de Marília, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Teoria do Direito e do Estado pela Fundação Eurípedes Soares da Rocha, também em Marília, e atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. É defensora pública do Estado do Pará, tendo coordenado o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas, e atuado junto ao Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária e Direito à Moradia. Alan Ramalho é defensor público do Estado, coordenador do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorando em Direito do Estado na PUC São Paulo. Gente, super obrigada por vocês estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Passo a palavra para vocês dois darem um oi, uma boa noite com o pessoal. Fique à vontade. Juliana? E foi os dois ao mesmo tempo. Vai, Juliana. O Alan, como o cavalheiro que ele sempre é. Eu queria agradecer esse convite, dizer que estou muito feliz com a iniciativa de estar aqui ajudando, colaborando na educação em direitos humanos. Isso é uma das atividades que o defensor público e a defensora pública mais se sente alegre em estar fazendo, é uma das nossas funções que eu reputo primordiais, e
também muito feliz de estar ao lado do meu amigo, eu ia falar colega, mas um grande amigo que é o Alan, que vocês têm muito a aproveitar do conhecimento dele. O Alan ele é um referencial teórico meu da minha tese, então ele é um rapaz extremamente atuante, e a gente fez uma divisão aqui, um bate-bola, que eu acho que vai ficar bastante interessante para vocês estarem melhor municiados nessa luta aí do chão da fábrica. Alan. Também gostaria de dar boa noite a todos e todas, agradecer o convite da escola, agradecer Sara, agradecer Rodrigo, dizer da minha imensa honra e felicidade de dividir esse espaço com a Juliana. A admiração é absolutamente recíproca, né? Referencial de defensora, e, claro, uma grande amiga também. Então, muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. E, gente, maravilha, alegria é nossa. E aí, vamos que vamos, então, de acordo com como vocês combinaram. Alan, a palavra é sua, a turma é sua. Vamos que vamos. Sara, como eu faço? Vocês transmitem daí a apresentação? Eu daqui? A gente consegue e você também consegue. Eu acho que você já está como co-host. Você já consegue aqui em Share Screen, um botão verdinho que fica aqui embaixo na Tá, sua eu só, tela. se- mas a escola consegue também? Porque são poucos slides, na verdade, eu só vou dizendo para mudar, que eu, Tá. mas eu posso, bom, não sei o que fica melhor. Como você preferir. Qualquer coisa eu peço aqui para a Bárbara compartilhar a tela ou eu compartilho a tela. Só preciso pegar o arquivo rapidinho. Só ver. Só um instante. Vocês estão vendo a minha tela. Ah, tá aparecendo já, tudo certo. Tá aparecendo toda a tela, inclusive a sua Então, apresentação. queria saber só como é que eu faço. Ah, acabei fechando aqui. Espera aí só um minutinho. Eu me perdi aqui agora. Você vai compartilhar de novo, não é isso? Vou tentar. Tá. Fechei aqui, né, o negócio. Já tem uns comentários super bacanas rolando. Pessoal falando que delícia de aula, que a aula não tem nem palavras e que Juliana conheceu numa live e ficou apaixonada. Que honra poder ouvir de novo. Foi um comentário de Gabriela Ortega. Aqui agora eu vou de novo. Tá bom. Carregando, estamos vendo a tela toda. Pronto. Tá no visualizador do Chrome, né? Acho que eu não sei se daí que você consegue botar a tela cheia. Acho que nos três. Talvez se você baixar esse arquivo, você consegue baixar ele. Apresentação, talvez. Ali nos três pontinhos. Apresentação. Perfeito. Pronto, perfeito. Estamos vendo 10/10. Obrigado. Deixa eu só ver o tempo aqui. Tá, 7:10. Bom, gente, boa noite a todos e todas. De novo, agradecer pelo convite, dizer da felicidade de estar aqui. Juliana e eu ficamos com uma missão interessante dessa noite de falar sobre o sistema de justiça, né? E aí, um direcionamento da nossa apresentação, que é pensar, recortar, perspectivar o sistema de justiça de acordo com instâncias e atores fundamentais à defesa do direito à moradia, né? Então, um papel importante é a gente pensar no que é o sistema de justiça, como é que a gente pode entender essa, essa expressão, né, que muitas vezes a gente usa, né? Sistema de justiça, poder judiciário, Ministério Público, o que que é?
E eu e Juliana, no planejamento dessa apresentação, fizemos uma certa classificação, né, entre uma noção mais estrita, mas uma noção menor de sistema de justiça, né, e uma noção mais ampla, mais ampliada. O sistema de justiça, né, essa expressão, ela encontra a criação dela, né, uma obra do Mauro Capelletti, e ele vai chamar de sistema de justiça esse sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos ou resolver seus litígios, né, sob os auspícios, ou seja, sob no âmbito, né, ou com auxílio, né, ou com a resolução por parte do Estado. Né? Se entende que não é razoável, não é adequado em certas situações que as pessoas exerçam uma tutela própria ou ajam de violência para resolver os seus problemas. Então, se estrutura um sistema que serve para mediar, resolver, absorver, tratar desses problemas, dessas brigas, dessas contendas, dessas discussões, dessas, né, conclusões, e isso é o sistema de justiça. A gente chama sistema de justiça justamente porque ele não se resume ou não termina no poder judiciário, né? Ele abrange outras instituições. E o sistema de justiça, e aí é uma interessante esse direcionamento do Capelletti, ele vai trazer, né, o autor, duas finalidades para esse sistema de justiça. A primeira é que esse sistema de justiça deve ser igualmente acessível a todos. E aí a gente pensa no acesso à justiça, né? Na possibilidade de apresentação de demandas ou de oferecimento de defesas, ou na afirmação de direitos, na proteção de direitos, nesse sentido. E também o sistema de justiça ele deve produzir resultados que sejam tanto individual, mas também socialmente justos. Né? Então, o sistema de justiça ele não tem uma finalidade apenas de garantir o direito a um ou garantir o direito a outro, mas produzir resultados sociais, né? Ou seja, há um interesse social na solução dessas controvérsias, desses litígios, desses problemas. Por isso que a atuação do sistema de justiça não se encerra nos interesses individuais. Então, apresentado brevemente essa noção de sistema de justiça, a gente pretende, nessa noite, desmembrar um pouco em outras instâncias, em outros aspectos. E eu, como já tinha adiantado, fiquei com essa parte mais restrita do acesso à justiça. Eu queria pensar com vocês o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, e aproveitar que a Gabriela também fez a referência no chat, né, saudar a Advocacia Popular, e a Fazenda Pública, as procuradorias. Né, o que são esses atores, né, e como eles agem para a proteção e para a promoção do direito à moradia, que é o nosso recorte dessa noite. Muito bem, né, o Poder Judiciário. Se eu fico movimentando essa tela, vocês veem também? Eu fico tirando de um lugar para o outro ou não? Sim. Então eu vou diminuir aqui. Isso. O Poder Judiciário, né? Muitas vezes a gente fala, a gente vai, enfim, vai no fórum, vai no tribunal. O Poder Judiciário, ele é um dos três poderes constituídos, né? A gente tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. São poderes harmônicos entre si, que denotam uma divisão de tarefas do Estado, de setores do Estado. Basicamente, o Poder Judiciário exerce uma atuação que é a jurisdição. Jurisdição, numa compreensão vocabular, né, gramatical, significa dizer o direito, né? Então, o Judiciário ele diz o direito, ele é a instância de aplicação, né, do direito, de solução de controvérsias, e no nosso sistema constitucional é quem dá a última palavra sobre a proteção da Constituição. O Poder Judiciário ele é muito amplo, né? Ou seja, ele é muito capilarizado, ele tem muitos aspectos. A gente pode dividir esses aspectos, né, em âmbitos federativos ou mesmo em âmbitos hierárquicos dentro do Poder Judiciário. Então, a gente tem a figura da juíza,
ou do juiz, né? Que é a instância mais básica, né? Está na base ali da pirâmide do Poder Judiciário. Na Justiça Estadual, cada juiz ocupa ali uma comarca, ou são várias, né, várias varas judiciais que compõem essa comarca, depende do tamanho. Muitas vezes há uma especialidade dessas varas, então tem a vara criminal, a vara civil, a vara da fazenda pública, né? Muitas vezes, para nós, né, o que mais é recorrente no direito à moradia pode ser uma vara civil para conflitos de terra envolvendo propriedades particulares, pode ser um juízo de fazenda pública, se houver essa especialização para tratamento de conflitos fundiários que envolvam o poder público, ou uma ação contra o poder público, né, que o poder público é demandado. Muitos lugares têm varas fundiárias, né, vara de conflitos fundiários, que é o caso, por exemplo, do Distrito Federal, que é uma especialização maior ainda, né? A gente pode subir um pouco de instância, né? Quando apresentamos um recurso ou um processo por uma competência originária, se começa numa segunda instância, a gente pode falar em Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, né? Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, ou no âmbito federal a gente pode pensar nos tribunais regionais federais. E esses tribunais, eles também se dividem internamente, né? Então, pode haver uma Câmara de Direito Privado, uma Câmara de Direito Público, ou uma turma, no caso da Justiça Federal, salvo engano. E também os nomes mudam, né? Se na primeira instância a gente fala com a juíza ou com o juiz, na segunda instância a gente vai falar com uma desembargadora, ou um desembargador, ou um conjunto de desembargadores, uma Câmara formada por desembargadoras e desembargadores. Esses tribunais, né, os estaduais, cada estado tem o seu, e os federais, eles são divididos ali por regiões que geralmente abrangem mais de um estado. Além dessa segunda instância que a gente chama, né, existem outros tribunais que ficam em Brasília, né, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A gente tem também competências originárias nesses tribunais, então alguns processos já se iniciam nesses tribunais. Por exemplo, a gente teve recentemente a DPF 828, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que suspendeu os despejos no Brasil, parte deles, né, até agora, 31 de outubro, e essa ação ela foi promovida, ela foi iniciada diretamente no Supremo Tribunal Federal. Mas também esses tribunais que ficam em Brasília, eles recebem recursos de casos que começam lá na primeira instância. Então, começa na Vara Judicial de Ibiúna, aqui em São Paulo, tem recurso, apelação, um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e pode haver um recurso, seja para o Superior Tribunal de Justiça, que geralmente é o recurso especial, ou para o Supremo Tribunal, que geralmente é o recurso extraordinário. Quando há, no primeiro caso do STJ, uma alegação de que não foi aplicada ou foi desrespeitada uma legislação federal, ou no caso do Supremo Tribunal Federal, a alegação de que foi desrespeitado um dispositivo da Constituição Federal. E aqui também os nomes mudam, né? Se na primeira instância a gente tem a juíza, se na segunda instância a gente tem a desembargadora, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, nós temos as ministras e os ministros, e eles também podem, né, se subdividir em turmas, ou podem discutir no pleno, que a gente chama do Supremo Tribunal Federal, quando as duas ministras e os 9 ministros, né, ao total os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, se reúnem para uma sessão conjunta daquele tribunal. Além disso, a gente tem também como importante componente desse sistema o Ministério Público, né? O Ministério Público que tem uma incumbência da Constituição também de proteção dos direitos humanos, de proteção dos direitos mais coletivos, exerce um papel ali no direito criminal, né, de titular da ação penal pública, e que no nosso caso da moradia pode atuar tanto na fiscalização das políticas e no ajuizamento de ações coletivas. Geralmente o Ministério Público pode instaurar o que a gente chama de inquérito civil, que é um expediente preparatório para a investigação de algum caso, por exemplo, de improbidade, de não
de não ah, investimento de recursos numa determinada política pública do município, por exemplo, e também para o ajuizamento de uma ação coletiva, geralmente a ação chama ação civil pública, mas também tem ação de improbidade e outras ações. O Ministério Público ele também atua nos conflitos fundiários, quando há uma grande população, né, um grande número de pessoas no polo passivo, ele exerce uma fiscalização do processo. E o Ministério Público também ele vai ter alguns, né, o profissional a profissional do Ministério Público vai ter alguns nomes, né? Na Justiça Estadual a gente tem a promotora de justiça, na Federal a gente tem a Procuradora da República. Esses nomes também podem mudar de acordo com o patamar, né, a estatura. As profissionais que atuam, por exemplo, na segunda instância dos tribunais estaduais são chamadas de procuradoras de justiça, e as profissionais, né, que são as chefes dessas instituições podem ser a Procuradora-Geral de Justiça, nos casos do MP estadual, e a Procuradora-Geral da República, ou o Procurador-Geral da República, estou flexionando aqui sempre no feminino, que também tem um grande papel, né, de exercer perante o Supremo o que a gente chama de ações concentradas de constitucionalidade, né? Ou seja, a apresentação ao Supremo Tribunal Federal de uma ação de inconstitucionalidade ou de declaração de constitucionalidade ou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cada ação dessas tem um determinado cabimento que eu acho que é um pouco profundo para a gente tratar aqui, mas ele exerce também essa titularidade de apresentar ao Poder Judiciário algumas demandas. O Poder Judiciário ele é inerte, né? Ou seja, ele depende de uma provocação externa para o exercício da jurisdição. Então, é importante que alguém apresente essa demanda para que o Poder Judiciário possa agir, né? Nada vem originalmente ou, né, por vontade própria do Poder Judiciário. E, por outro lado, o Poder Judiciário não pode se excusar, não pode evitar, não pode se negar a apreciar uma determinada pretensão, uma ação, um pedido, e, né, em regra, tem que ouvir os dois lados para se tomar uma decisão mais madura, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, apresentando essa outra atriz do processo, né, da promoção do direito fundamental à moradia, esse basicamente é o papel e a importância do Ministério Público. E aí nós temos algumas outras profissionais que também guardam uma importância bastante grande, né? A gente tem, deixa eu só tirar isso que eu não consigo. A gente tem, por exemplo, as advogadas e os advogados, né? Em tese, cada pessoa, quando apresenta uma demanda no processo ou é defendida esse mesmo processo, em regra, no direito brasileiro, ela vai precisar ser representada, ela vai precisar outorgar uma procuração a uma advogada ou, dependendo do caso, né, se essa pessoa não tiver condições, né, for o que a gente chama de hipossuficiente, não reunir condições financeiras, ou tiver uma outra situação de vulnerabilidade, ela pode ser atendida pela Defensora Pública do Estado, se for na Justiça Estadual, e pela Defensora Pública da União, se for o caso da Justiça Estadual. E, além desses representantes, né, seja advogada e a defensora pública, no caso do Estado, quando o Estado é demandado, quando o Estado apresenta uma demanda, Estado que eu digo ou a União, ou Estado mesmo, ou município, eles também vão ter, esses entes federativos, uma profissional representante que será a Procuradora do Estado, a Procuradora Federal, a Advogada da União ou a Procuradora do município. Então, todas essas profissionais têm cada qual uma responsabilidade e uma função. Pensando um pouco mais sobre defensoria pública, a defensoria pública ela tem os seus atendimentos, né, nos estados, cada estado tem a sua defensoria pública. É importante a gente registrar, né,
que a Defensoria Pública ela não está completamente instalada no Brasil. A gente tem uma emenda constitucional que alterou a Constituição para que houvesse defensores e defensoras públicas em todas as comarcas no Brasil, o que não ocorre ainda, né? Então a Defensoria Pública ainda está num processo de instalação. Ela geralmente tem uma instalação menos robusta, né? Menos fortalecida, menor do que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, as próprias procuradorias. Então, geralmente as defensorias têm um orçamento menor. Então, há também um descompasso, um desequilíbrio nessa estruturação do sistema de justiça. Mas, de toda forma, a Defensoria Pública tem importantes papéis, né? Seja um papel de representação, então, uma demanda individual, uma ação que eu queira propor, que eu preciso propor, né, para ver resguardado um direito meu, e aí pode ser uma ação contra um particular, mas pode ser uma ação contra o Estado. Eu posso demandar o Estado para que alguma prestação desse Estado seja cumprida, né? Então, por exemplo, um medicamento que eu não encontro na rede pública, uma vaga em creche que não está sendo fornecida a uma determinada criança, e também algumas demandas relativas à moradia, né, ao direito à moradia, que também podem ser apresentados em face do Estado. Mas também a Defensoria Pública ela tem um importante papel, né, assim como o Ministério Público, do exercício da tutela coletiva. Então, a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação civil pública, uma ação que envolve um número de pessoas mais ampliado, às vezes até difícil de identificar quais seriam todos os beneficiados daquela determinada ação, né? Geralmente relativa a uma omissão do Estado, do município, da União em relação a determinada política, né? E também atuar de forma extrajudicial, né? Não necessariamente envolvendo o Poder Judiciário, por isso que, e também Juliana vai falar bastante disso, de outras formas de acesso a direitos, não necessariamente que passam pelo Judiciário, mas podem passar por esses outros atores e atrizes, como a Defensoria Pública, no que a gente está fazendo essa noite, que é a educação em direitos, né? Ou seja, esclarecer as pessoas quanto aos seus direitos, quanto à forma de acessar esses direitos e qual que é o papel de cada instituição. E também nos conflitos fundiários, a Defensoria Pública exerce, tal qual o Ministério Público, uma espécie de fiscalização daquele processo, mas, diferente do Ministério Público, a Defensoria Pública tem um determinado lado, né? Ou seja, o Ministério Público ali tutela um interesse público, né? Um interesse coletivo, que às vezes é mais fluido ou até, né, manipulável de um sentido ou do outro, mas a Defensoria Pública sempre estará do lado da população mais vulnerável, né? A população em uma situação de desequilíbrio em relação aos outros atores, que tenham questões de precariedade, por exemplo, habitacional, precariedade social, segurança na sua posse, aqui já recortando para o direito à moradia. Então, a Defensoria Pública sempre vai ter um determinado lado. E aqui eu brinquei, né, doutor ou doutora é quem faz doutorado. Existe um certo costume de se chamar esses profissionais de doutores e doutoras, mas é até algo meio classista, enfim, né? Eu acho que vocês podem chamar de advogada, procuradora de procurador, o defensor de defensor, o juiz de juiz, né? Mas não necessariamente se referir a eles como doutores e doutoras. Deixa eu mudar aqui. E aí, nessa jurisdição, né, agora pensando de novo no judiciário, a gente vai ter, né, além da juíza, que eu já apresentei, geralmente a gente vai ter uma autora ou uma requerente, que é aquela que promove uma ação, né, que exerce o direito de ação, apresenta à justiça uma demanda, né, afirma à justiça que ela tem um determinado direito sendo desrespeitado ou não promovido, né, solicitando à justiça uma determinada providência. Mas a gente tem no Brasil, né, o contraditório, né? Se alguém fala A,
a pessoa que pode sofrer as ações e as consequências de uma determinada decisão judicial pode falar B, né? Então, o Poder Judiciário ele precisa dar voz às duas partes que estão envolvidas naquela determinada relação. Então, do mesmo jeito que a autora tem um direito de ação, a réu, a requerida, ou o conjunto de réus, ou o conjunto de requeridos, né, tem o direito de defesa, que também, né, mais profundo, que eu vou apresentar daqui a pouco. E o Poder Judiciário precisa estar, que a gente chama de equidistante, né, precisa manter uma distância das duas partes para que exerça sem, né, priorizar uma ou favorecer outra, o exercício dessa jurisdição. E, né, aqui de novo, e sempre em várias fases do processo estarão presentes alguma dessas atrizes, dessas profissionais, né? Seja o Ministério Público por sua promotora de justiça, a Defensoria Pública por sua defensora pública, a advocacia por seu advogado, o advogado popular, a Fazenda Pública por sua procuradora. Então, essas personagens também vão aparecer em muitos dos processos. A autora. Então, a autora é aquela que apresenta uma demanda, uma pretensão, um pedido à justiça, né? Autor ou requerente. Geralmente, essa ação ela se inicia por uma petição inicial, né? Uma petição na qual a autora vai falar ali os fatos que são importantes naquele processo. A partir desses fatos, argumentos jurídicos, né? Como é que o direito enquadra aqueles fatos, né, os artigos de lei, as decisões judiciais em determinado sentido que a gente chama de jurisprudência, e vai, né, interpretar aquilo, né, que o direito ele é interpretado, né, ele tem uma atividade do leitor ou do intérprete de definição de sentidos, né, e vai juntar os documentos, né, que comprovam aqueles fatos, aqueles argumentos que impulsionam essa autora a apresentar um pedido para a justiça, né? Ou seja, um pedido que pode ser provisório, né, quando há geralmente uma urgência, que não pode esperar, né, o deslinde, o prosseguimento, a definição, a prosseguimento de todas as fases daquele processo para gerar uma decisão, ou uma decisão, aí sim, definitiva, após a oitiva da ré, após a produção de provas, uma audiência, etc. Então, geralmente, o processo, ele se inicia, ele começa na justiça dessa forma, apresentação de uma petição inicial. A regra no direito brasileiro, no direito processual civil brasileiro, é que depois da apresentação dessa petição inicial, há a marcação de uma audiência para tentativa de acordo. Então, mesmo quando eu aciono diretamente a justiça tem, né, o Poder Judiciário, tem a preocupação de tentar solucionar aquele problema, aquela questão que foi apresentada de forma consensual, né, buscando trazer as partes a um acordo, sem que o juiz decida unilateralmente, né, a juíza. Então, geralmente se marca essa audiência para tentativa de acordo. Não havendo esse acordo, né, havendo a marcação da audiência, a parte contrária é notificada, mas não havendo esse acordo, a juíza determina a citação, que é uma comunicação do Poder Judiciário no sentido da existência de uma ação, de que foi promovida uma petição inicial à Justiça e de que há a oportunidade, a possibilidade de apresentação de uma defesa, que geralmente se chama contestação. Da mesma forma que na petição inicial o autor expõe fatos, argumentos, apresenta documentos, na contestação também essa oportunidade de se trazer outros, se dizer que, por exemplo, que o fato que o autor apresenta não é verdadeiro, ou tem alguma questão, ou apresentar outros fatos relevantes para que a juíza possa adotar uma decisão e levar em consideração também a perspectiva da pessoa que exerce a defesa e também juntar outros documentos.
Depois disso, né, a indicação de provas, essas provas podem ser a produção de outros documentos, a nomeação de um perito para a realização de uma determinada perícia técnica, de engenharia, de arquitetura, a marcação de uma audiência para a produção de provas, ou seja, para ouvir testemunhas, pessoas que têm alguma relevância para a apuração daquele fato específico que foi trazido ao Poder Judiciário. E, então, depois de toda dessa fase, a juíza se sente mais preparada para avaliar os fatos que foram trazidos, os documentos, os argumentos, e proferir uma decisão mais madura, que a gente chama de sentença, que é a decisão de primeiro grau, que geralmente a juíza toma após, né, essa produção de provas e apresentação de defesa e etc. No sistema jurídico brasileiro, a jurisdição, né, o poder judiciário não se encerra na figura da juíza. É possível a apresentação de um recurso, né, seja de uma decisão provisória, seja de uma decisão mais definitiva no caso da sentença. Geralmente é apelação. Esse recurso permite que outros juízes, outras juízas, geralmente mais velhos, né, que, enfim, já passaram por várias fases da carreira ou que vêm de outras carreiras, como a advocacia e o Ministério Público, possam, em um colegiado, em mais de uma pessoa, analisar a decisão proferida, prolatada, a decisão da primeira juíza, e verificar se dão provimento ao recurso ou se não dão provimento àquele recurso, reformando, substituindo a primeira decisão ou não. E essa segunda decisão, né, tomada por colegiados, a gente chama geralmente de acórdãos, né? E, apresentado esse quadro geral, como é que a gente consegue recortar a moradia, né? Pela via da ação, ou seja, apresentando um pedido ao Poder Judiciário, enfim, apresentando esse pedido, né, dando início ao processo por meio do exercício da ação. A gente pode ter ações individuais, né, então, por exemplo, um preterimento, uma desconsideração numa lista de habitação, né, a pessoa se inscreveu e foi retirada de um determinado projeto habitacional prometido para um determinado território, ou políticas habitacionais provisórias, né, por exemplo, auxílio aluguel, educação social, né, depende de como é chamado, que geralmente é um valor a mais para compor a renda daquela família que sofreu uma remoção ou está à espera da promoção de um empreendimento para ajudá-la a se manter numa rede formal de aluguel até o atendimento definitivo. Enfim, são exemplos de ações individuais que podem ser apresentadas à justiça. Além dessas ações individuais, como eu já disse, pode haver uma ação coletiva, né? A Defensoria Pública, ou o Ministério Público, ou uma associação, podem apresentar também uma demanda coletiva à Justiça no sentido, né, do controle de uma determinada política pública, né? A gente tem, por exemplo, uma política bastante enfraquecida no Brasil, que é muito importante, que é a de assessoria técnica de habitação de interesse social, né? O auxílio de profissionais, arquitetos, engenheiros, para a produção de projetos de urbanização, de qualificação de prédios centrais, etc., que é uma responsabilidade do Estado, que em pouquíssimos municípios há uma resposta interessante por parte daquele ente federativo. Então, por exemplo, o controle dessa determinada política, ou o controle de uma extinção de uma política, né? Aqui em São Paulo, a gente teve uma ação coletiva em relação à extinção da Companhia de Desenvolvimento de Habitação e Urbanismo, que é a CDHU, que foi extinta por um projeto de lei aprovado, né, uma lei aprovada pela LESP. Então, a gente demonstrou quanto aquela política pública é importante, o quanto a extinção dela impacta
sobretudo famílias que ganham até 3 salários mínimos. A gente também tem uma omissão na esfera federal com a extinção do programa Minha Casa Minha Vida e a sua substituição pelo programa Casa Verde e Amarela, que também não dá solução às pessoas de 1 a 3 salários mínimos. Então também há uma omissão da federação, da União, né, do Estado Federal em relação a isso. Essas ações podem ser contra um particular, mas também podem ser, como esses exemplos que eu dei aqui, contra o poder público. E a gente também tem uma importante via, que é a preservação e a defesa da moradia pelo exercício do direito de defesa, que geralmente se relacionam a conflitos fundiários urbanos, né, conflitos por terra ou estruturas, né, prédios, casas e outras tipologias que envolvem pessoas que demandam do Estado uma especial proteção, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, precariedade, insegurança possessória, insegurança social, que sofrem ações que visam a sua remoção de um determinado território. A gente pode dar como exemplos ações de reintegração de posse, ações reivindicatórias, ações de desapropriação, ações civis públicas que visam, por exemplo, proteger o direito ao meio ambiente equilibrado, ou ações que questionam as condições de segurança, seja geológico-geotécnica, né, aterramento, inundações e outros, né, fatores ambientais que, associados à situação de vulnerabilidade, podem gerar situações de desastre e também de riscos, né? Eu estou falando de riscos, mas riscos estruturais construtivos, né? Geralmente associados a prédios centrais remodelados, ressignificados para a moradia de pessoas com baixa renda, né? Essas ações elas também são bastante problemáticas, porque, ao contrário do que eu disse antes, né, essas ações geralmente não passam por todas essas fases, né? A fase da citação, a fase da apresentação de defesa, a fase de designação de uma audiência de mediação, ou mesmo uma audiência de produção de provas. Geralmente essas ações elas têm a sua conclusão numa fase muito inicial do processo, que é o deferimento do que a gente chama de liminar, né, de decisões liminares ou decisões adotadas em tutela provisória, tutela ainda numa fase inicial do processo, sem conhecimento de todos os fatos, mas que, apesar disso, são proferidas porque existem algumas regras do direito brasileiro que permitem essa adoção. Então, a gente tem uma regra muito antiga do sistema romano-germânico que fala que quando uma ação possessória é promovida menos de 1 ano e 1 dia após a ocupação, né, o juiz pode conceder uma liminar, que é chamada liminar possessória, que desconsidera, né, a dramaticidade daquela situação, as consequências que podem advir daquela remoção, se ela não for bem tratada, se ela não for conversada, se não houver alternativas por parte do Estado, e que culminam, muitas vezes, em graves violações de direitos humanos, como foi o caso muito simbólico aqui em São Paulo, que é o caso do Pinheirinho. Então, essas ações têm essa regra bastante, né, de natureza bem privatista e de uma natureza muito longeva, muito antiga, que ainda persiste no direito brasileiro como uma prerrogativa de classe, de raça, né, porque se a gente tiver um quadro racial, né, a maioria dos proprietários de terra devem ser, né, homens e homens brancos, geralmente. E, além disso, a gente tem algumas outras ações que, embora não se comuniquem com isso, carregam alguns signos, alguns sensos comuns que também geram decisões assodadas e decisões que são proferidas sem o devido cuidado, sem a devida maturação, como, por exemplo, eu disse na questão ambiental, a gente tem possibilidade de regularização fundiária em núcleos urbanos situados em áreas ambientalmente protegidas e de mananciais, a depender de determinados requisitos, e também a questão
da área de risco também, se houver a possibilidade de cuidado daquele risco, né, da sua diminuição, da sua eliminação, do seu gerenciamento, é também possível o ajuizamento de uma ação, a realização da regularização fundiária. Então, a gente tem essa preocupação, porque os processos que envolvem o direito à moradia, quando situados nesse contexto de conflito fundiário urbano, geralmente não passam por todas essas fases que deveriam passar antes de se proferir uma decisão. Como eu disse, né, é possível a apresentação de recursos. Se houver essa liminar possessória que eu mencionei, a gente tem a figura do agravo de instrumentos, a gente pode levar ao Tribunal de Justiça um conjunto de desembargadoras para uma outra decisão, e se for uma decisão mais definitiva, a título de sentença, a gente pode recorrer, né, também pelo recurso de apelação. O acesso aos tribunais superiores ainda é muito restrito, né? A gente tem uma jurisprudência que a gente chama de defensiva, né? Requisitos muito rígidos para que recursos superem esses filtros de admissibilidade que a gente chama, né? Então, é muito difícil levar um caso pela via de recurso a Brasília, e os casos que se iniciam nesses tribunais superiores, como ações declaratórias de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ou arguições de descumprimento de preceito fundamental, só podem ser promovidas por determinados atores, né, como partidos políticos, o próprio Ministério Público Federal, etc., não tendo, por exemplo, a defensoria a legitimidade, salvo em alguns estados, para questionar a Constituição estadual de exercício dessa ação originária constitucional. E aí a gente precisa fazer essa reflexão, né, de como o sistema de justiça tem ou não protegido e promovido o direito à moradia no Brasil. E pensar isso, né, pelas pistas do Capelletti, né, se todas essas pessoas que não têm o direito à moradia promovido e protegido têm acesso à justiça, né, se a justiça está aberta a essas pessoas e como potencializar essas vozes na justiça, e se esses processos, embora passem pelo Poder Judiciário, passem pelo sistema de justiça, se eles têm promovido resultados que sejam individual e socialmente justos, né, se há justiça nessas decisões. Então, a gente precisa sempre, precisamos estar alertas para refletir conjuntamente que papel o sistema de justiça tem exercido nessa proteção ou nessa promoção do direito à moradia no Brasil. Dessa minha primeira parte é isso. Passo a palavra para a Juliana. Como que a gente vai fazer? Tem algumas perguntas aqui no chat. Quer deixar por final ou já quer responder? A gente costuma deixar para o final, Juliana. A gente faz as apresentações e depois a gente faz as rodadas, que assim a gente também vai compilando. Mas a gente está anotando, viu? Compilando todas as dúvidas. Mas você pode seguir com a explicação. Tá. Então, primeiro, agora que eu vou tentar também... gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas mais interessantes que o Alan sabe fazer é slide. E qualquer pessoa que vai se apresentar depois do Alan com slides, passa vergonha. Não tem risco de não passar vergonha. Então, assim, o meu é simprão, mas eu já falei que um dia eu aprendo com ele. Deixa eu ver como é que faz para abrir aqui também. Tá, um F5. Que o menino é bom, e além de tudo, ele faz os slides coloridos. E esse ainda não foi um dos melhores, porque tem um que eles vai acessando, vai fazendo um monte de hiperlink. Como é que eu faço aqui para deixar maior para vocês? Vai em apresentação de slides. Cadê isso? Lá na barrinha em superior, tem página inicial, inserir, design, animação e apresentações. Ótimo. Do no canto esquerdo. Ali tem do começo, isso. Isso, perfeito. Então, tá.
Vou tentar... Meu slide é branco, com letras pretas. Do Alan, tudo completamente com flexão de gênero, eu aprendo muito com ele. Digo que uma das coisas mais importantes no meu currículo é ter o telefone do Alan, para poder ligar para perguntar as coisas. Bom, bora lá. Então, dando continuidade... Desculpa interromper, para a gente ainda está sem ser no modo exibição. Eita! Você clicou no do começo e não foi? Cliquei do começo. Vocês não estão conseguindo ver? Não, tá com as barras ainda todas aparecendo do. Eita, menina. Eu acho que você tem que mudar o modo de compartilhamento, então. O Juliana vai em share screen de novo e clica na primeira opção, screen apenas. Ok, bora aqui. O PPT ele implica, não sei por quê. Ah, No aqui. PowerPoint. Foi? Ainda nada. Clica no começo de novo, ver se agora vai. Bora aqui tentar de novo. Onde é que está aqui agora? Bom, o que a gente se propôs a fazer com essa temática é, ao tratar do sistema de justiça, foi tratar de um sistema de acesso à justiça, não somente um sistema sistema judiciário, vamos dizer assim, né? Então, sendo o direito à moradia um direito complexo, a nossa ideia foi tratá-lo como deve ser tratado, como um sistema multiportas de acesso à justiça, tá? Vamos tentar aqui de novo, hein? Senão eu vou pedir para vocês fazerem isso, para ficar melhor. Nada ainda? Não, até agora nada. Eu encaminhei para vocês. Tem Eu como? vou passar então, Ju, só um momento. Perfeito. Pronto. Aí já facilita a minha vida aqui. E eu foco só no... Bom, então, o nosso pensamento, ele foi tratar o direito à moradia como um direito complexo, né? E dentro desse direito complexo, o sistema de justiça, ele é uma das portas que nós temos para acessar esse direito. O que ocorre? Para começar a minha fala, eu queria que a gente pensasse um pouco a perspectiva da moradia não só como um direito social. Nós temos dentro do direito, né, uma divisão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que se coloca como direito social e direito individual. E há uma compreensão muito equivocada de que os direitos sociais, no qual se insere a moradia, seria um direito constituído de normas programáticas. O que seria isso? Seria um programa, seria um projeto, uma política pública, que ela fica restrita, ela fica restringida na reserva do possível, ou seja, na reserva orçamentária. É aquela frase que a gente escuta, não tem como dar moradia, não temos dinheiro para produzir a moradia para todo mundo, não temos dinheiro para regularizar, não temos dinheiro para fazer saneamento básico, não temos dinheiro para asfaltar essa rua. Então, existe essa falsa noção de que o direito à moradia adequada, ele é tão somente um direito social, um direito de norma programática, quando, na verdade, ele vai ter algumas facetas que são exigíveis juridicamente, sem que se tenha que aguardar, de fato, a existência de recursos disponíveis no orçamento. Está conseguindo compartilhar agora? Eu vou fazer um recorte na minha fala só para dizer, então, de uma notícia maravilhosa que eu tive nesse momento, agora às 5 horas da tarde, que foi a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso envolvendo
a proteção envolvendo, na verdade, o assassinato de um defensor de direitos humanos aqui do Pará, o Gabriel Salles Pimenta, que era um advogado popular, que há 40 anos atrás ele foi assassinado logo que ele conseguiu suspender uma reintegração de posse de trabalhadores rurais. E agora a gente acabou de sair a condenação. A Defensoria do Estado do Pará, ela participou junto, oferecendo algumas informações, e pelo que eu já li, nós vamos ter uma revolução aí, esperamos ter uma revolução na proteção aos defensores de direitos humanos, que tem uma hipervulnerabilidade, né? Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa para comemorar hoje com essa condenação do Brasil. Bom, eu lembro mais ou menos o que está ali no slide, mas eu precisava de só um deles, porque ele é importante para a gente entender o contexto do que compõe, como é o nome do defensor, é Gabriel Pimenta Salles. A gente vai só... Desculpa interromper, Juliana. Vai só salvar em PDF, que daí fica melhor de compartilhar. Porque a Bárbara também não estava conseguindo botar em tela cheia, mas se você quiser ir tocando, acho que agora vai. Então, assim, é uma condenação importantíssima, vai alterar muito a questão dos programas de proteção aos defensores de direitos humanos, que eu já trabalhei com eles, então eu sei o que se tem de gargalo nessa política pública, e assim que estiver disponível, vai ser interessantíssimo vocês acessarem para compreender. Agora deu? Pronto. Estão conseguindo ver? Eu vou voltar, então, após essa notícia boa, fresquíssima, quentíssima, para dizer que, retornando, então, a esse raciocínio, tá? Nós temos hoje trabalhado, compreendido o direito à moradia adequada, não somente como um direito social, mas como um direito individual. Então, quando a gente, por exemplo, eu li um questionamento que foi trazido ali em cima sobre a questão da violência policial, a violência policial, por exemplo, ela vai estar ocorrida no âmbito da luta do direito pela moradia, ela vai estar no âmbito do direito individual e não no direito social. Então, por isso a gente quis trazer esse recorte de inicialmente falar sobre o poder judiciário, né, sobre o sistema jurídico, sistema judiciário, os seus todos os componentes, né, advocacia, defensoria, o Ministério Público, e trazer daí essa questão desse outro enfoque que é esse sistema multiportas, tá? O contexto da pandemia alterou significativamente, inclusive, essa visão sobre a moradia. Veja que antes da pandemia, o que se discutia era que a moradia era um direito, e pós o contexto pandêmico, a gente passou a compreender a moradia enquanto dever jurídico de moral. Olha que interessante isso. Por quê? Porque a mensagem que se tinha era: fique em casa, lave as mãos e faça o distanciamento social. Para ficar em casa, precisava ter casa, para lavar as mãos, nós precisávamos de saneamento básico, e para poder fazer o distanciamento social, nós precisávamos ter a geração de renda, ou seja, ter os programas de transferência de renda, né? Isso é basicamente o que a gente compreende como uma regularização fundiária plena, né? Nós temos aquela ideia inicial de que a regularização fundiária ela é a titulação, quando, na verdade, a titulação é um dos componentes do direito à moradia. E eu costumo até dizer que a propriedade ela é tão importante ou menos importante, eu posso dizer assim, a propriedade é uma ficção, enquanto a posse é uma realidade. E a garantia de posse, de segurança na posse, do exercício de moradia adequada, ela está mais no acesso aos serviços públicos essenciais do que, de fato, numa titulação. Você pode passar para mim, por gentileza? Pois bem, e aí a gente chega nesse ponto aqui que amplia a nossa visão
desse sistema multiportas de acesso à moradia urbana adequada, né? O que já tem vários estudos que demonstram que no Brasil não falta terra, o que falta é terra urbanizada. E o que é isso? É uma terra que garanta a moradia adequada para todo mundo. Então, terra se tem. O que não se tem é uma situação de adequação de infraestrutura, de qualidade de vida, de condições ambientais, para que a gente possa exercer a moradia de forma, pelo menos, mínima, né? Se não igual, dada a diferença social, que é algo que, de certo modo, sempre vai existir, mas com uma diferença bem menor, né? Que a gente tenha uma desigualdade social bem menor. Então, esse quadro ele é extraído de um livro que está disponível pela internet, tá? Que é do Daniel Gaio. Ele é um professor da UFMG, e ele traça esse quadro analisando, na verdade, a qualidade de um reassentamento. Então, esse livro, Remoções Forçadas e Administração Pública, ele pega esse quadro e ele elabora como um quadro que a gente deveria seguir quando a gente fosse tratar sobre remoções involuntárias, sobre remoções forçadas. E a gente pode, na verdade, trazer esse quadro aqui, eu me utilizo desse quadro aqui, para a gente começar a visualizar esse sistema multiportas de acesso ao direito à moradia. Ou seja, os atores, toda a complexidade de atores que, na verdade, a gente pode ter nessa defesa desse direito à moradia. Então, a gente começa, ele faz uma divisão em 6 pontos, tá? Em que a gente começa com infraestrutura, depois vai para a vitalidade urbana, condições ambientais, riscos, questões de empregabilidade e, lá no final, a segurança na posse, que pode ser a titulação tanto da propriedade quanto da posse, né? Então, veja, aqui, pessoal, a gente já começa a verificar que acessar os serviços públicos essenciais, que inclusive levam à consolidação dos núcleos urbanos informais, que é um grande problema para quem lida na luta, é começar trabalhando com a infraestrutura. Eu e o Alan até, a gente debate muito isso, e a gente acaba entrando numa situação em que há uma contradição, e que, por exemplo, quando você vem para falar que um barraco de lona não é uma moradia adequada, quando a gente escuta isso, né, olha, mas ali não é um núcleo urbano consolidado, é um núcleo formado só por barracos de lona. Aí a gente entra e a gente começa a enxergar que talvez esse conceito de moradia adequada, se levada dessa forma, ela acaba gerando uma discriminação. Ela acaba, na verdade, fechando os olhos para uma situação de que, para aquela pessoa, aquilo é uma moradia. E o judiciário, que já foi dito aqui, a gente acaba compreendendo dessa forma também, que ele é vamos dizer assim, um poder mais elitista, né? É um poder que está mais longe, assim, do chão da fábrica, né? Ele acaba tendo essa visão de que um local que não tenha asfaltamento, que não tenha energia pública, não é um núcleo urbano consolidado que necessite de proteção jurídica. Então, quanto mais a gente consegue evoluir nessa consolidação do núcleo, mais facilmente a gente consegue lutar pela permanência da população naquela localidade e ampliar aquilo que a gente chama de moradia urbana adequada, né? Então, olha só, quando a gente vai olhar para a infraestrutura, a gente vê que tem abastecimento de água, um núcleo urbano, uma casa, uma moradia, um barraco, ele precisa ter o abastecimento de água mediante poço. Aqui no estado do Pará, a gente acaba tendo muito essa questão da ausência do saneamento básico, então tem muito poço ainda, energia elétrica, sistema de esgoto, que aqui também é bastante falho, e a pavimentação. Então, veja, o abastecimento de água, nós precisamos iniciar essa solicitação via Prefeitura Municipal. Nós precisamos iniciar essa solicitação via Secretaria de Saneamento Básico.
Energia elétrica, nós precisamos aqui no Pará iniciar pelo pedido junto à Equatorial ou junto a outras empresas que trabalham no fornecimento de energia elétrica. E isso, veja só, são autores que estão fora do sistema de justiça, mas que garantem acesso a direitos básicos que fazem parte, que compõem a moradia adequada. A pavimentação, que a gente iria para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Urbanismo. Esse ponto da infraestrutura, inclusive, ele pode muito bem ser também elaborado mediante financiamento público, financiamento privado, emendas de vereador, emendas de deputado. Então, assim, o que a gente acaba fazendo aqui no Pará, quando a gente vai fazer educação em direito nos núcleos urbanos informais, eu costumo dizer o seguinte: olha, a defensoria não tem partido. Eu trabalho com qualquer partido, com qualquer vereador, com qualquer deputado, vocês que têm a força política. Então, é vocês que têm que buscar que esse deputado, esse vereador ou esse prefeito, ele se comprometa com uma emenda ou com o projeto de trazer essa infraestrutura aqui para esse núcleo urbano informal. Qualidade de vida, a vitalidade, é importantíssimo o acesso a um comércio, seja um comércio mais simples, aquela vendinha, como você ter acesso a posto de gasolina, a questão de saúde, conseguir, aqui no estado do Pará, eu trabalho numa cidade chamada Barcarena, e é muito interessante que ela é completamente irregular, basicamente, a cidade, ela é irregular. E os comprovantes de residência que eu recebo para entrar com as ações de divórcio, de pensão, é fornecido pelo posto de saúde. O posto de saúde que atesta que aquela pessoa reside em tal localidade. Se não, o posto de saúde, uma associação de moradores de bairro, ou ainda a gente tem até a questão de igrejas, inclusive, que acabam também fornecendo esse comprovante de residência, né? Então, veja que esse acesso à saúde conseguir com que você tenha essa mobilidade para acessar a cidade menos cara, né? A gente costuma dizer que a terra urbanizada, a cidade urbanizada que tem isso tudo, ela acaba sendo uma cidade mais barata para aqueles que têm mais dinheiro, né? Então, a questão de educação, você ter escolas, creches próximas, e aí seria um ofício, por exemplo, um requerimento da própria comunidade endereçada à Secretaria de Educação, seja para o fornecimento de ônibus ou van escolar para levar essas crianças para determinada escola, ou seja, para que seja levada a alguma escola ali. As questões de segurança. Aqui nós tivemos um caso emblemático em que as pessoas foram expulsas de uma rua por traficantes ou milícias, nós não temos ideia, mas assim, chamava Rua da Paz até, e essa Rua da Paz eles tinham foto no jornal no outro dia da polícia fazendo a escolta dos moradores para fazerem as suas mudanças. Olha que maluco isso. Isso aí, e aí a gente acabou, inclusive, entrando com requerimento de REURB junto com a prefeitura e judicializamos a obrigação de fazer contra o Estado e contra a prefeitura para realizar a REURB ali e realizar a segurança pública para que as pessoas pudessem retornar para suas casas. O que ocorreu é que conseguimos a abertura desse processo de REURB para que elas não perdessem, né, a sua terra pela perda da posse, e a Secretaria de Segurança Pública acabou realizando 2 operações policiais grandes lá para prender as pessoas que estariam, em tese, expulsando aquelas pessoas. Então, veja, Secretaria de Segurança Pública, são outras logísticas em que a gente acaba tendo que atuar. A medição de qualidade do ar,
né? Aqui em Barcarena, por exemplo, nós temos a questão de várias empresas do distrito industrial, que é um distrito industrial que foi construído em cima de bairros, né? E isso também, de alguma forma, tanto faz a prova da posse, como consolida também a posse, quando você passa a requerer a fiscalização pela Secretaria de Meio Ambiente, assim também com poluição sonora, porque a gente conhece as estratégias que são feitas para a expulsão, né? Então, essas estratégias elas têm que ser combatidas dessa forma. A gestão do lixo também é importantíssimo, entrar em contato com... Isso tudo formalizando, tá, gente? Entrar em contato mediante requerimento para que tenha coleta de lixo naquele local, e você vai para a Secretaria de Saneamento, geralmente, e isso, riscos de alagamento, deslizamento e enchente são coisas que a comunidade percebe, que a comunidade vivencia. Eu lembro que aqui em Belém nós temos, Belém é entrecortado por canais, né? Então Belém é comum nós temos enchentes e alagamentos aqui. Então a gente até lançou uma cartilha há um tempo atrás, exatamente para que as pessoas soubessem aonde denunciar os pontos de alagamento, para que a prefeitura, no futuro, não pudesse alegar que as perdas decorrentes daquele alagamento, ela não tinha noção. Então, olha só, prefeitura municipal, teve uma chuva forte e dessa chuva alagou a minha rua. Eu quero que vocês consertem esse alagamento, porque no ano que vem, se tiver novamente o alagamento, nós vamos entrar com as ações indenizatórias e, a partir de então, vocês não podem alegar o desconhecimento de que o serviço não foi prestado, né? A questão das epidemias, ou seja, hoje a gente já trabalha aqui com uma lógica de que essa não foi a primeira, né, epidemia, não vai ser a segunda, e muito provável nós teremos outras, então há que ter uma preparação para isso, né? A questão da empregabilidade, isso é muito importante também para consolidar a rede de apoio dentro do próprio núcleo urbano informal, e aí essas questões geralmente elas são tratadas com a Secretaria de Renda e de Trabalho, certo? E nós temos, por fim, a questão da titulação. Então, veja, que eu já devo estar falando há uns 10 minutos, e somente agora eu cheguei no ponto da titulação, né? Pode passar para a gente, por gentileza? Tá. E aí eu venho trazer a questão dos sistemas multiportas, tá? Então, esse sistema multiportas, ele começa pela possibilidade que eu tenho de acessar os serviços públicos e de infraestrutura, que é o que eu já falei bastante ali no quadro antes, né? Ou seja, não é somente acessar o judiciário, não é somente requerer a titulação. É importante que a gente consiga se unir para requerer esse acesso aos serviços públicos e de infraestrutura, porque é isso que garante a consolidação do núcleo urbano, que facilita com que haja a regularização fundiária, e também é o que consolida uma qualidade de vida satisfatória para as pessoas que ali residem, né? E também é o que faz com que a força do coletivo se mantenha unida para que se consiga, de fato, vencer essa luta contra o capital, né? Mas não somente as secretarias municipais ou estaduais que lidam nessas áreas, ou as empresas públicas, autarquias que lidam nessas áreas de serviço público e de infraestrutura. Existe também possibilidade, eu já vi uma pergunta ali também, existe a possibilidade de autofinanciamento, como também existe possibilidade de financiamentos bancários e financiamento junto a bancos internacionais também, tá? Então, é tudo assim, questão de traçar um plano, pegar um foco e buscar os parceiros que possam trazer essas informações de aonde ir e o que fazer, tá? Nós temos também as ouvidorias, e aí eu vi uma pergunta ali em cima já, que eu comi antecipar, que é referente à questão da violência policial. Nós temos o papel da ouvidoria do sistema de segurança, que ela é importantíssima para conter, para ter a investigação dessa violência policial que ocorre nos núcleos urbanos informais, tá?
Então, as ouvidorias da Defensoria Pública, as ouvidorias das empresas públicas, isso é algo que ajuda muito a fazer a pressão popular para que as coisas funcionem. As agências reguladoras também, muitas vezes a gente não consegue acessar um serviço público e esse serviço ele fica sendo sempre postergado, a gente vai para uma agência reguladora e faz uma reclamação. Recentemente, eu liguei para a Claro, dando aqui de exemplo, eu liguei para a Claro para desfazer o meu contrato de internet e a Claro, a atendente, a gente já sabe todo aquele processo, né? Ela começou, não, eu vou te oferecer um plano quase de graça, metade do preço, magnífico, você vai amar. E eu, muito centrada, moça, eu só quero cancelar. Aí, depois de 20 minutos de conversa, ela me vira e fala, o sistema para o cancelamento não está funcionando. A minha resposta foi simples e básica, sem ser grossa, tá? Porque ela é só uma funcionária e ela está fazendo o serviço dela. Eu quero o número do meu protocolo. O sistema estava funcionando para fazer todas as alterações que a senhora estava me oferecendo e a culpa do sistema estar funcionando não é minha e eu não vou ligar em 24 horas novamente. Peguei o número do protocolo, entrei num site chamado consumidor.gov.br e fiz a minha reclamação ali e solicitei o cancelamento. Não tive que entrar em contato 24 horas e foi feito o cancelamento do meu contrato. Então, essas agências reguladoras, essas ouvidorias, elas agilizam muito esse processo que a gente está tão acostumado a ficar passando, de ficar sendo enrolada, o tempo todo enrolado. Então, a gente tem esses outros atores que fortalecem, que ajudam a coisa a andar. Os conselhos temáticos nacionais, então, estaduais e municipais. Então, você tem, por exemplo, o Conselho de Segurança Pública, quando tiver ocorrendo violência policial, ou quando tiver faltando a segurança pública no bairro. Você tem os conselhos municipais da cidade, que são importantíssimos para a gente ocupar essas cadeiras, que são ali que se define a política pública de regularização, de zoneamento da cidade, e também tem fundos ligados a esses conselhos que servem para gerir esse tipo de projetos de infraestrutura. Então, ocupando esses locais, ocupando as cadeiras, realizando requerimentos, que a gente consegue acessar, muitas vezes, esses fundos e essa política. E nós temos um conselho que ele é importantíssimo, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive, ele tem a Resolução 10 de 2018, que traz todo um roteiro de garantias de direitos humanos no caso das remoções forçadas, judicializadas ou não, tá? E esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele tem a lei que cria ele, que é a Lei 12.986 de 2014, ela prevê que esse conselho ele pode sancionar, ele tem poder de sancionar administrativamente, especialmente os órgãos públicos que violam essa resolução. Então, mas também as entidades privadas, tá? Ele pode, por exemplo, sancionar com censura pública, advertência, pode solicitar o afastamento de cargo ou de função, tá? Ele recomenda, obviamente, não é ele que afasta, né? Mas, eventualmente, nós temos casos assim, de servidores públicos que acabam não realizando o seu trabalho, ou aquela questão que nós temos de o juiz não analisa a defesa que eu fiz em cima dessa ausência de medidas assecuratórias de direitos humanos em caso de remoção. O movimento civil, o movimento social, ele tem como peticionar para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, inclusive pedindo um afastamento da função. Tá? A gente tem alguns casos aqui no estado do Pará, de dificuldade de lidar com os delegados, por exemplo, das delegacias agrárias. E essa forma de pressão, ela tem sido uma forma que a gente tem notado que tem tido muita eficiência para que os movimentos sociais sejam ouvidos, tá?
E, no caso de entidades privadas, por exemplo, pode-se ter uma recomendação para não receber subsídio, verba pública, e por aí vai, tá? Nós temos também as corregedorias, tá? Então, eu quero falar com o juiz, o defensor ou promotor da minha cidade e eu não estou conseguindo acessá-lo. Eu posso muito bem ir lá na corregedoria fazer uma denúncia e a corregedoria ela vai tomar as providências para que você consiga acessar esse servidor público. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele, além de regulamentar a atividade do judiciário, ele também tem uma função suplementar à corregedoria dos tribunais de justiça. Então, eventualmente, ele também pode ser utilizado como um importante parceiro nessa pressão para que seja analisado também o direito que vocês estão ali pleiteando. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos a OAB e nós temos o CONDEG. O CONDEG ele tem mais uma função de regulamentação das defensorias públicas do que essa mesma função do CNJ, tá? E do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. O CONDEG não tem a mesma função, mas geralmente as ouvidorias as defensorias acabam tendo ouvidorias, tá? E aí a gente chega no ponto da mediação. A mediação é um sistema multiportas também, porque, na verdade, ela pode ser tanto judicial como extrajudicial, mas a gente acaba enxergando ela como um sistema multiportas porque ela envolve outros atores que não apenas defensoria, as partes litigantes, o Ministério Público e a magistratura. A mediação que se propõe na área de direito urbanístico, a mediação que se propõe no direito à cidade, ela, inclusive, ela está lá na REURB, ela está lá na Lei de Regularização Fundiária, como ela tem numa resolução do antigo Ministério das Cidades, e como ela tem também nos normativos internacionais. Então, existe eu acho que é o comentário 20 do PIDESC, o comentário 20, inclusive, que fala que para se acessar os serviços essenciais, a posse é o suficiente, a posse como moradia é o suficiente, e você não precisa ter a propriedade. Então, isso quer dizer que, dentro dessa perspectiva de tentar se consolidar núcleos, não pela ótica da titularização, mas pela ótica do acesso a serviços públicos essenciais, a mediação ela tem uma funcionalidade muito importante para dar voz para os movimentos sociais, para não ficar aquilo que nós chamamos de um conflito sequestrado por atores que não fazem parte dele. A bem da verdade, quando a gente judicializa, tá? A gente acaba sequestrando esse conflito e tentando fazer uma reforma, uma revolução por cima, quando, na verdade, ela tem que ter essa participação. A gente acaba colaborando para invisibilizar as pessoas que fazem parte desse conflito. Então, a mediação ela pode ser judicial, extrajudicial, ela pode ser individual, como ela pode ser coletiva, tá? Então, para determinadas demandas coletivas, interessantíssimas, mas também pode ser feito para demandas individuais, tá? Eu tenho visto uma movimentação, inclusive, do CNJ para tentar mediar, por exemplo, essa questão do retorno das remoções forçadas do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos visto algumas experiências de mediação das remoções forçadas, capitaneadas pelo Ministério Público, capitaneadas pela Prefeitura e também pela Defensoria Pública, tá? Mas questiona-se muito essa metodologia por ser uma metodologia neoliberal, tá? Em tese, você não tem pessoas equiparadas com o mesmo poder para negociar,
ali, mas, de algum modo, todas as pesquisas que eu já li até hoje, elas reconhecem que, pelo menos, a gente consegue dar voz, tá? E é pela mediação que está instituída no Código de Processo Civil que a gente tem conseguido, inclusive, fazer com que o judiciário quebre aquela regra de que pode remover pessoas, uma coletividade de um local, sem nem listar quem são. Que é aquilo, sendo uma reintegração de posse coletiva, o oficial de justiça chega com a polícia lá e não se lista nem quem está ali, ou seja, o sujeito de direito que vai ter o seu direito violado, que vai ter a sua esfera de direito atingida por aquela decisão, ele sequer vai ser nominado em um processo judicial. Então, com a mediação, com a abertura desse procedimento de mediação que está no Código de Processo Civil e que tem uma movimentação para se derrubá-lo, esse procedimento de mediação que entrou em vigor no Código agora em 2015, ele tem dificultado com que se tenha essas remoções sem que sequer liste as pessoas que vão ter a sua esfera de direitos atingidas, tá? E aí eu vou chegar no final para a gente abrir para as perguntas, que eu estou vendo que tem bastante. Dentro desse sistema multiportas, pode passar, por gentileza, o último slide. Dentro desse sistema... Não, o penúltimo. Dentro desse sistema multiportas, a gente tem o sistema internacional. E esse sistema, ele é interessantíssimo para ser utilizado também. Como é que a gente pode utilizá-lo? Existe tanto o peticionamento, tá? Alguns deles aceitam o peticionamento individual, outros aceitam tão somente o peticionamento por organizações, tá? Mas a gente tem tanto como levar essas violações de direitos para a ONU, quanto para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos, né? Como a gente tem como chamar audiências públicas temáticas, apresentar relatórios alternativos, existem revisões periódicas que são feitas em relação à evolução dos direitos humanos aqui no Brasil, existem os comitês temáticos, existem os relatores temáticos, isso tudo a gente pode gerar documentos para que, de alguma forma, fortaleça a luta. Por exemplo, esse caso hoje que está, eu nem vou falar muito porque ainda ele acabou de sair mesmo a decisão, tá? Esse caso ele foi levado, ele é um caso individual e ele foi levado e o efeito dele, inclusive, vai ser gerar toda uma nova política de proteção aos defensores de direitos humanos no Brasil inteiro. Vai ser interessantíssimo. Isso tudo foi feito de que forma? Foi feito pelo sistema internacional, foi feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Além desses relatórios ou desses pedidos de audiência que pode ser feito, nós temos também quando a obra ela é financiada, seja pelo Banco Mundial, seja pelo BID, existem mecanismos de denúncias de violação de direitos humanos. Eu me recordo que quando eu assumi o Núcleo de Direitos Humanos, aqui a gente tem o macrozoneamento, a gente tem a macrodrenagem de alguns canais, tá? E essa macrodrenagem, ela acabou causando, por uma questão de desvio de maquinário, ela acabou piorando os alagamentos em determinados locais. E aí, havia um dinheiro que estava sendo recebido, a gente estava tentando conversar com a prefeitura não queria dialogar com a gente, nós estávamos recebendo denúncias de que estava havendo remoções forçadas ou pressão para que as pessoas saíssem de determinadas localidades, e o que nós fizemos? Nós fizemos um ofício apenas para o BID, e encaminhando esse ofício para o BID, simplesmente o BID travou o recurso. Quando o BID travou o recurso, nós não vamos mandar o recurso enquanto vocês não resolverem isso, a prefeitura abriu as portas para a gente conversar. E então, tanto o BID quanto o Banco Mundial, ele tem essas formas de você acessar e conseguir fazer essas denúncias quando envolve financiamento por um desses dois bancos, tá? Eu vou finalizar para a gente entrar nas perguntas que tem bastante com o último slide, que é Marielle vive, né, gente? Marielle presente. Obrigada, viu?
Oi, gente, obrigada a vocês. Que aula, que aula, que aula. E sim, nem vou me alongar muito porque temos várias perguntas aqui. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. A primeira você respondeu, Juliana, que era sobre essa questão, né, se tem como levar para o MP casos de abuso de autoridade, exemplo, a turbulência da Polícia Militar, mas deixo aqui aberto também, caso o Alan também queira comentar ou você queira complementar, mas já emendo com uma segunda pergunta, que foi de Marina de Souza. A primeira foi Rosana, e essa Marina de Souza, ela perguntou, no caso da assessoria técnica citada, isso durante a fala de Alan, se eu não me engano, entende-se apenas o técnico de arquitetura e engenheiro ou a assessoria técnica jurídica também está contida? Se sim, de que forma se dá essa assessoria? É contratação direta pela administração pública ou através da defensoria somente? Como que é esse processo? Assistência técnica, ela envolve diversos saberes, né? Tem engenharia, tem arquitetura, geologia, engenharia ambiental, por exemplo. Tem a questão social, que é importante também, regularizações, por exemplo, para comprovar o interesse social, né? O diagnóstico social, estudos sociais, perfis, né, socioeconômicos de determinada ocupação das famílias. A prefeitura geralmente tem um núcleo, né, aquelas que estão trabalhando com regularização fundiária, de profissionais também da área jurídica, porque existe um aspecto importante jurídico aí, né, de atendimento da legislação, de análise de documentos, mas o ideal é que a Defensoria Pública exerça o seu papel também de assistência extrajudicial às famílias também em projetos de regularização fundiária, né? Muitas vezes é importante, por exemplo, a constituição de uma associação de moradores, né? Principalmente quando há um compartilhamento de responsabilidades ou até mesmo de custos, né? Quando a população divide algumas questões, né? Com o poder público, por exemplo, ou, né, por exemplo, nos prédios, né, dos assentamentos verticais, digamos assim, o compartilhamento de despesas ou de intervenções. Então, o ideal é que a Defensoria Pública também tenha essa atuação. A Defensoria Pública também, né, o ideal é que a Defensoria Pública tenha profissionais para além do direito, não só de defensores e defensoras, se constitui a defensoria, né, além dos profissionais, né, de educação média, né, os oficiais, que a gente chama em São Paulo, não sei como é que chama nas defensorias, mas também as psicólogas, assistentes sociais, aqui em São Paulo a gente tem as arquitetas. A ATIS, né, ela pode ser prestada diretamente, não há uma vedação. Existem algumas formatações, né, por exemplo, em São Paulo há uma lei de ATIS em que se estabelece um modelo de parcerias com assessorias técnicas por meio de chamamento. Essa lei, embora seja de 2002, se não me engano, ela não foi posta em prática, né? Não saiu do papel, digamos assim. Então, também não há prejuízo de uma parceria com assessorias técnicas, né? As assessorias técnicas populares são hoje as grandes protagonistas, né, dessa assistência técnica para habitações de interesse social. Também chama a atenção para importantes projetos do CAL, né, de editais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que gerou também a possibilidade de destacamento de verbas para projetos, né, aqui em São Paulo a gente teve alguns. Então, existem muitas maneiras possíveis de se prestar a TIS, né? Você quer comentar, Juliana? A gente vai seguindo. Pode ir seguindo. E aí, só também complementando um pouco do que a Alan trouxe, a demanda e a necessidade para que o ATIS seja interdisciplinar, né? Eu já estive envolvida em alguns trabalhos de ATIS e, por muitas vezes, a necessidade da própria equipe, dos próprios moradores, de que, além da equipe de arquitetas e engenheiros, tivessem psicólogos, assistentes sociais, para estarem integrando esse processo, assim. Vamos lá, seguindo. Tiago perguntou também para a Alan. Para a pessoa requerer uma ação junto à Defensoria Pública, ela precisa de alguma qualificação específica? Por exemplo, a carteira da OAB ou qualquer cidadão ou cidadã pode iniciar esse processo?
E aí eu já emendo também com uma segunda pergunta que foi feita durante a fala de Juliana. A propriedade coletiva pode ser obtida através de associações de moradores ou precisa necessariamente da constituição de cooperativa com objetivo específico de proteção daqueles da comunidade para a permanência no local? Posso responder a primeira, Ju? E aí, sim, bem, né? Bom, depende do que é essa provocação da defensoria, né? Existe a possibilidade da defensoria prestar uma assistência jurídica àquela pessoa específica, aquela pessoa se tornar um usuário do serviço de assistência jurídica integral da defensoria. A defensoria pública, ela não é um serviço público aberto a todos e todas, né? Ela tem um recorte que é definida pela Constituição como necessidade, que a gente geralmente interpreta essa necessidade pelo aspecto financeiro, né? Então, as defensorias têm requisitos financeiros para atender as pessoas, né? 3 salários mínimos, 4, depender da situação de vulnerabilidade, e outras situações de vulnerabilidade em que se dispensa, aí cada defensoria pública também regulamenta, né? Aqui em São Paulo, eu cito o exemplo das mulheres em situação de violência que são dispensadas de avaliação financeira para solicitar medida protetiva. Nossa, que estranho, mudou de câmera. Mas também a defensoria pública, pela atuação coletiva, ela pode receber provocações de qualquer pessoa, né? Nessa atuação coletiva ou de denúncias de violações de direitos humanos. Então, dependendo de como funciona os órgãos dessa defensoria, não precisa necessariamente ser um potencial usuário individual, digamos assim, para provocar a defensoria em relação a alguma violação de direitos humanos. A defensoria, por exemplo, é o grande parceira do Disque 100, né? Do Ministério da Justiça, por exemplo. Então, a gente recebe denúncias de violações de direitos humanos e pode agir como instituição. Vou falar sobre a questão da propriedade ou posse coletiva, né? Bom, o que acontece? Infelizmente, o nosso Código Civil ele é feito para propriedade individual. Esse é o grande quê. Eu tenho tido contato muito com essa questão do termo territorial coletivo e eu acho que ele é plenamente aplicável, principalmente aqui nas regiões amazônicas, em que a gente tem muita população tradicional nas cidades. Então, existe essa questão das famílias, do duplo domicílio, tem um bairro em Barcarena, por exemplo, que é a Vila dos Cabanos, que nada mais é do que um domicílio sede de todo o entorno da população tradicional ali, que vão ter os seus sítiozinhos, vão ter a sua propriedade coletiva se manifestando na esfera rural, né, na esfera agrária. O grande problema, por exemplo, é que você não tem uma segurança jurídica, ainda hoje, para garantir que a aquisição em sociedade como pessoa jurídica ela garanta a propriedade em comum por muito tempo. Porque tanto os condomínios, tanto a situação de aquisição em condomínio quanto em pessoa jurídica, associação, existe uma tendência do Código Civil a querer que isso seja dissolvido, sabe? Então, assim, qualquer pessoa pode romper isso a qualquer momento. Esse é o grande quê. O grande quê. Obviamente, não estou falando de quilombos, né? Querendo dizer a questão da propriedade urbana, né? E não de quilombos urbanos, até que daí seria outra legislação, né? Eu tenho estudado bastante sobre esse termo territorial coletivo, já vi que foi inserido em umas 3 cidades do plano diretor. Acho que quem desenvolve uma pesquisa muito interessante sobre isso é a Tarsila Fidalgo, mas, de fato, o que eu tenho para te dizer é que hoje a nossa legislação ela ainda está muito focada na propriedade individual e que a ideia de condomínio ela tem uma ampla possibilidade de extinção, tá?
Então, a gente precisa evoluir nisso, sim. Precisamos ler mais sobre isso, escrever mais sobre isso e fazer algumas alterações na legislação e tentar, que é uma coisa que a gente está tentando há muito tempo, eu mesmo, que eu cheguei muito cedo ainda, muito cedo no direito urbanístico, é tentar desvincular essa propriedade que está descrita no direito urbanístico daquela que está descrita no Código Civil, sabe? É isso. Vamos seguindo, então. Geilson perguntou: como saber quando judicializar uma ação contra o Estado por não cumprir o que foi prometido? Por exemplo, uma comunidade consolidada há mais de 40 anos em uma área privada é retirada para a construção de uma obra pública de mobilidade. É prometido moradia para as famílias, todavia aguardam há pelo menos 10 anos e até agora nada. Seria o caso de judicializar? Quer responder, Ju? Respondo. Respondo? Pode começar, né? Isso é uma das decisões mais difíceis. Porque, assim, elaborar uma petição bem feita, né, como técnicos do direito, né, apresentar isso ao juiz, não é a tarefa mais difícil de um profissional jurídico, seja um defensor ou defensora, seja um advogado ou advogada. E nem tudo é muito previsível, ao contrário, às vezes é muito imprevisível, né? Então, a justiça ela pode, às vezes, configurar uma certa loteria, né? Depender do juiz que você cai, o tribunal, o perfil de determinada Câmara, etc. Isso tudo é levado em consideração dos riscos ou não de se judicializar. E aí, estou fugindo um pouco do exemplo que foi dado. Entretanto, né, existe formas e formas de judicializar. Então, uma petição bem apresentada, ela não depende apenas de uma petição inicial, mas da mobilização, por exemplo, daquela população, da articulação em relação a, por exemplo, a conjuntura política de uma determinada cidade, como isso é colocado, às vezes, numa mídia local, né? Existem diversos pontos de pressão, digamos assim, que interferem no resultado, né? Então, e também a judicialização pode fechar determinadas portas, né? Então, se há, por exemplo, uma abertura ainda para alguma direção com o município, com o Estado, muitas vezes se investe um pouco mais nessa atuação extrajudicial antes da judicialização. Então, assim, não é tudo ou nada, digamos assim, né? Então, uma série de questões são analisadas, que a gente chama de litigância estratégica, né? Mas um certo sopesamento dos prós e contras, dos riscos e de tudo que envolve aquela população. Eu acho que o que o Alan trouxe é bem o ponto focal dessa conversa. Tudo que envolve uma coletividade acaba tendo que ter uma atuação estratégica, tá? Então, eu tenho notado, pelo menos lá em Barcarena, que judicialização e coletivização não tem sido o melhor caminho. Olha que interessante isso. Por quê? Porque tudo o que as grandes empresas ou o poder público quer é que o coletivize. É um problema só, é uma ação só. Quando, na verdade, eu tenho ali, às vezes, 200, 300 pessoas com uma violação de direitos que deveriam ser ouvidas. Então, não necessariamente uma ação individual, coletiva, uma ação coletiva, pode ser o melhor caminho. Às vezes, interessante que, às vezes, você trabalhar por quadras ou trabalhar por ruas pode ser também uma alternativa, sabe? Começar a trabalhar por temas também, como foi aquela lógica ali, ó, eu posso trabalhar, enquanto eu estou aqui sofrendo a pressão para ser removido, eu posso trabalhar a urbanização. Porque, às vezes, as secretarias, elas não se conversam e, muitas vezes, elas são repartidas em partidos diversos. Então, assim, determinada secretaria, que é a secretaria tal, está querendo fazer a remoção, mas a outra secretaria, ela começa a fazer a prestação de serviço necessária, sabe? Então, a gente tem que trabalhar com toda essa logística aí, não necessariamente a coletivização é interessante.
E também tem um negócio que o Alan esqueceu de falar, que é dele até, que ajudou muito, que é os relatórios de impacto social. Então, por exemplo, essa elaboração de relatório de impacto social, ela colabora muito para que a gente consiga trabalhar essas questões de forma reais, né? Sempre com aquela coisa do direito fictício, porque quando a gente vai para o processo judicial, principalmente o processo coletivo, a gente fica num direito fictício, fica ali debatendo regra jurídica. E quando a gente está tratando de pessoas que estão sofrendo efeitos jurídicos e vão sofrer efeitos jurídicos logo em seguir, né? Então, assim, esse relatório de impacto social que a Defensoria de São Paulo produz, a gente ainda não faz aqui, é interessantíssimo. Então, são várias estratégias, não dá para a gente colocar ponto só uma. Eu tenho tido até uma aqui, que eu já vi que tem uma pergunta aqui, eu vou dar uma antecipada nisso, que tem a ver com o aluguel social. Uma das coisas que a gente notou é que o aluguel social ele tem sido utilizado como uma forma para fazer a remoção, né? Então, eu destaco uma determinada parte do orçamento para garantir aí 6 meses, 8 meses de aluguel social, remova aquela quantidade de pessoas X, deixa um pouco fora, como toda política pública desse mal feita, né? E, além de tudo, eu gero uma inflação nos aluguéis da cidade, né? E aí aquele aluguel que está fixado na lei ali, ele acaba não garantindo que a pessoa consiga ficar nem próxima de onde ela morava. E aí vamos para o adensamento, vamos para tudo aquilo. Eu tenho tentado trabalhar aqui, porque hoje eu trabalho com remoções no contexto de grandes empresas, né? De empresas mineradoras e etc. E eu tenho trabalhado aqui com uma lógica de aluguel indenizatório. Então, assim, a perspectiva que eu estou tentando construir é de que aluguel social é para situação de vulnerabilidade social, que não tenha sido causada pela pessoa que está oferecendo. Como as remoções elas precisam ser feitas pelo poder público, elas não podem ser feitas por particulares, então, se é o poder público que está causando esse dano, eu estou falando de uma reparação, não estou falando de uma situação de vulnerabilidade social que o Estado tem que intervir. Então, eu estou começando a trabalhar com uma lógica de aluguel indenizatório, que vai muito além do que essa questão de R$600, R$500. Não, olha, o aluguel aqui, para indenizar, seria R$2.000, entendeu? Então, eu acho que a gente pode tentar trabalhar com essa perspectiva. Mas, veja, aí eu preciso trabalhar com ações individualizadas até. Porque quando você vai sentar para negociar isso, eles vão te trazer uma tabela que é uma tabela que não reflete realidade. E aí, enquanto vocês estavam respondendo essas perguntas, alguns comentários, um deles é de Rosana, que é como então que a população mais vulnerável, né, tem acesso a essas informações, porque a falta delas leva a uma violação de direitos criminosa, né? E aí Kelly também comenta que há que considerar que a melhoria da vida e do bem-estar com a infraestrutura deveria ser implementada de qualquer forma, pois mesmo que com remoção, esses processos levam anos entre a contratação e a execução. Algumas perguntas, a gente está chegando no finalzinho, mas ainda dá tempo, eu acho, de algumas perguntas. Uma delas foi direcionada para a Juliana, que foi sobre um tópico do final da apresentação. Nos casos de remoções forçadas, é preocupante a invisibilização das pessoas afetadas, né, em casos que elas nem mesmo são listadas no ato. Qual o valor dos registros em fotos e vídeos desses despejos? Eles realmente têm valor enquanto provas para o caso de uma ação coletiva junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, etc.? Pois, na maior parte dos casos, as vítimas desses abusos não têm muito mais o que fazer quando não têm apoio de advogados, instituições protetivas e demais atores desse tipo. A pergunta foi de Tiago. Mas muito valor. Eu acho que
é o mais importante a ser feito no momento que está ocorrendo, sabe? Quando a gente vai para remoção, que não tem o que ser feito mais, a gente já entrou com todos os pedidos, não tem liminar que segure mais, a gente vai para a rua exatamente com essa lógica de que, olha, então, se vai haver essa remoção, então ela vai ser humanizada, né? De que forma? Primeiro, é uma mudança, não é uma expulsão. Tá? Então, assim, eu até costumo chegar para a polícia e falar assim, existe um prazo, precisa ser cumprido, quando é coletivo, é como se o senhor, policial, se o senhor fosse fazer a mudança na sua casa. Então, nós vamos fazer isso aqui devagar, ordeiro, listando as pessoas, organizando, não é a polícia entrando, chutando a porta, não é isso, sabe? E aí nós vamos fazendo isso devagarzinho e vamos documentando tudo. O grande gargalo nosso é exatamente não ter pessoal para fazer isso, né? Que é o grande problema. Mas eu tenho pensado, por exemplo, em relação à Barcarena, que é uma situação específica de um distrito industrial ali, eu tenho pensado naquela responsabilidade da prefeitura em ter esse controle. Existe um dispositivo no Código Civil em tese que ele vai falar assim que sempre que eu mudar de domicílio, eu tenho que informar para a prefeitura que eu cheguei. Ninguém nunca fez isso na vida, né? Ninguém nunca mudou e foi. Lá na prefeitura eu falo assim, olha, saí lá de tal cidade, estou vindo morar aqui. Mas isso, na verdade, corresponde ao dever que a prefeitura tem de saber quem são os seus moradores, inclusive para fazer planejamento de política pública, planejamento de quantas vagas de creche tem que ter ali, quantas vagas de escola, posto de saúde. Então, eu tenho pensado para, eventualmente, determinados bairros focados, oficiar e começar a judicializar, caso não seja cumprida, que a prefeitura tenha um projeto de cadastramento daquelas pessoas. Especialmente, eu vi aqui, no caso em que a Gabriela levantou, em que ela já está aguardando a remoção de uma área que é portuária, ou seja, área de distrito industrial, área portuária, são áreas que a gente já sabe que não tem como serem áreas mistas, né? Elas vão ser áreas destinadas para aquela finalidade. Então, a prefeitura ela não pode fazer um distrito industrial sem remover as pessoas que estão ali. E como que ela vai remover sem o cadastramento? É responsabilidade. Então, eu tenho pensado dentro dessa lógica, sabe? Da gente forçar com que a prefeitura apresente um projeto de cadastramento dessas pessoas antes de qualquer ação. Alan quer comentar também? Perdi a tela aqui. Não, sim, a Juliana falou isso, né? Na verdade, discutir, né, a inadequação de um instrumento que a gente geralmente usa nos processos, que é o instrumento da citação, né? Problematizar que a citação não é adequada para casos como esses, né? Por mais que o oficial de justiça tenha boa vontade, ele nunca vai conseguir ser um instrumento que vai abarcar uma territorialidade de forma adequada, né? De modo que é necessário, talvez, substituir a citação por uma atuação no território de uma outra forma, né? A Juliana falou recadastramento pela prefeitura, um atendimento em loco pela defensoria, né? Ou seja, existem outras formas de abordar aquele território do que um oficial com um papelzinho que vai só citar as pessoas que ele encontrar ali, né? Então, isso funciona muito bem para divórcio, isso funciona muito bem para alimentos, né, para uma ação individual qualquer, mas não é adequado para um conflito fundiário, ainda mais os conflitos muito grandes, né? 100, 200 famílias, né? Então, a forma de atuar naquele território, ele já não pode ser pensado apenas por esse instrumento da citação. Né? Por exemplo, na África do Sul, que é o que eu estudo na tese de doutorado, existe a obrigatoriedade do município apresentar ao juiz um relatório.
antes que esse juiz prossiga a ação. Então, há uma colaboração entre município, que tem geralmente profissionais de assistência social, tem toda uma capilaridade diferente do que o Poder Judiciário, de contribuir com o Poder Judiciário prestando as informações necessárias para que o juiz adote uma determinada decisão e avalie os impactos sociais e outros impactos daquela decisão, né? Então, no Brasil ainda fica muito nesse aspecto atomizado, né? Ou seja, soluções pensadas para o processo individual que não são adequadas quando se pensa no processo coletivo, né? Gente, estamos praticamente chegando no nosso horário. Eu queria agradecer imensamente vocês pela presença, pelas falas, agradecer à turma pela interação e essa possibilidade de troca. Gabriela, estamos chegando. Não conseguimos responder todas as perguntas, mas o curso também não se encerra hoje, então temos mais encontros vindo por aí, outras oportunidades, né, de que a gente possa trocar, tirar dúvidas. E aí eu queria saber se Juliana e Alan querem dar uma palavrinha final, se despedir por hoje. Pode falar, Juliana. Acho que... Eu vou passar para o Alan para ele começar, né? Valéria não vai nunca. Bom, gente, agradecer demais, dizer que, assim, vocês que fazem os direitos humanos acontecer, eu sinto muito orgulho e a minha força de acordar todo dia e fazer o meu trabalho é saber que existem pessoas como vocês que estão aí na linha de frente, tentando fazer com que a política pública de moradia adequada funcione. E Marielle presente sempre. Obrigada pelo convite de novo. Também queria agradecer pelo convite, pela honra de novo de dividir o espaço com a Juliana. Acho que a gente se complementou bem e, nossa, agradecer demais a atenção dispensada a nós, né? É sempre muito valioso para a gente, enfim, ter um auditório tão participativo e que troca com a gente, e essa troca é muito importante para a evolução do pensamento, né, crítico e também que aproveite numa seara tão conservadora que é o Poder Judiciário, novas contribuições ou novas formulações, novos entendimentos para desafiar uma lógica que está há muito tempo aí e que a gente precisa mudar também, né? A nossa luta, minha e da Juliana, é mais restrita, né? No Poder Judiciário. A gente não vai transformar o mundo. Acho que quem tem o poder de transformar o mundo são vocês, mas a gente, na nossa pequena batalha, tem a contribuir com essa grande luta que é de vocês. Obrigado. É isso, gente, um passinho de cada vez, vamos que vamos. Pediram para vocês deixarem as redes sociais para serem seguidos, caso tenham interesse, e perguntaram também sobre a disponibilidade dos slides, das apresentações. Eles autorizando, a gente com certeza compartilha com vocês, então tudo certo quanto a isso. Sobre o desafio que foi passado, o nosso prazo fica até semana que vem, até o final da semana que vem, dá certo de estar fazendo essa entrega. Nossa próxima aula é quinta-feira, mesmo bate-local, mesmo bate-horário. E é isso, gente. Muito obrigada de novo, Juliana e Alan. Obrigada, Bárbara, pelo apoio. Obrigada, turma, pela presença e pela interação. E boa noite. Nossa luta vem de longe. Vamos seguindo. Obrigado, gente. Boa noite.